Na Missão Belém, temos um lema que costumamos repetir com frequência: náufrago salvando náufrago. Náufrago salvando náufrago. A nossa vida é muito simples, humilde. Pessoas que se resgataram das ruas, saíram dos vícios terríveis que vimos em todo este filme que apresentamos para vocês, decidem de ficar conosco. A maioria regressa à sociedade, entra no convívio social normalmente, trabalha, tem uma vivência normal, mas alguns sentem de ficar conosco como missionários ao nosso lado, e eles se tornam responsáveis das casas de acolhida. Repito que são pessoas simples, humildes. A única preparação é a experiência de vida que eles tiveram e a força do Santo Evangelho que renova todo dia a vida deles. Então, o exemplo que damos é do náufrago que tenta salvar a si mesmo, mas acontece assim: com uma mão ele nada e com a outra ele segura o irmão que está atrás dele. Então, salva a si mesmo e salva os outros. Isso é muito forte na Missão Belém, porque cada um que está dentro da missão não procura a sua própria salvação somente, mas o nosso objetivo é estender a mão a quem está pior do que nós. Então, se torna um estímulo. Amando, se constrói a própria personalidade. Cuidando dos irmãos, se fortalece também a nossa caminhada. Náufrago salvando náufrago. Este é o nosso princípio. Eu fui preso de menor, fiquei um tempo preso na FEBEM, aí saí, fiquei uns anos na rua, aí em 2002 fui preso de novo, fiquei 7 anos preso, e nesse meio tempo de menor eu roubei bastante, aprontei muita coisa. Tem coisas aí que minha mãe nem sabe disso. Fiquei 7 anos da minha vida preso, revoltado lá dentro lá. Aí consegui sair em 2009, saí, continuei aprontando, continuei fazendo tudo que eu fazia antes, até pior. Antes eu achava que o mundo girava em torno de mim, mas não é. O mundo tem mais pessoas, não é só eu não sou o centro do mundo. O centro do mundo são eles que precisam da gente aqui, os irmãos, e eu vejo que eu não sou tudo aquilo que eu pensava, eu vejo que eu não sou nada. Hoje em dia eu consigo perceber que eu não sou ninguém. Eu sou apenas um grãozinho de areia. E antes eu achava que eu era o maior, achava que era só eu, que era o que eu queria, o que eu pensava. E hoje em dia eu consigo perceber que não é assim. Quando você acreditar, a esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Meu nome é Márcio Antônio. Hoje eu sou coordenador do sítio São Miguel Arcanjo. Me encontro na Missão Belém 4 anos. Vivi muito tempo, quase 18 anos da minha vida. Eu vivi no mundo do crack, no mundo das drogas. Vivi 8 anos preso por assalto à mão armada. Vivi assim, né, uma vida de prostituição. Fazia os assaltos, arrumava dinheiro, arrumava as prostitutas e me trancava de hotel com as prostitutas. Ficava 3, 4 dias dentro de um hotel usando crack, usando droga e destruindo a minha vida. Isso foi durante quase 18 anos da minha vida. Eu vivi nesse mundo de drogas e perdições. Até um momento que eu não aguentei mais, depois de uma noite que eu tinha feito um assalto e não aguentava mais aquela vida que eu vivia de roubos, de assaltos. Foi quando, depois de 2 noites usando drogas, 2 noites, 2 dias usando drogas, dentro de um quarto de hotel na Baixada Santista, no Estoril, de manhã, pelas 6 horas da manhã, eu pedi para a prostituta sair do quarto e eu fiquei sozinho dentro daquele quarto lá e comecei a clamar a Deus. Pedi que Deus me tirasse daquela vida ou Ele me tirava daquele mundo que eu vivia, que eu não aguentava mais sofrer. Eu já tinha perdido 2 famílias, já tinha perdido minha esposa,
meus filhos. Depois arrumei outra mulher, também tinha perdido aquela outra segunda família. Sem dizer a minha família mesmo, meus irmãos, todo mundo, meus amigos. Perdi tudo. Cheguei a ficar no fundo do poço, no buraco. Foi quando nesse dia, depois de 2 noites, usando droga dentro do quarto, de manhã eu clamei a Deus e pedi que Deus tirasse minha vida de vez, ou Ele modificava a minha vida. Ele me tirava daquela vida de coisas erradas que eu vivia. E para a honra e glória de Deus, naquele dia eu saí dentro do quarto do hotel e fui para a Praça Central lá na Baixada Santista e me sentei de frente para a igreja do lado do fórum. E ali a igreja estava fechada e ali eu pedia para Deus. Toda hora eu pedia para Deus, ou tirasse minha vida ou me tirava. Quando eu fui ver, aquela igreja estava aberta e entrei para dentro daquela igreja, dentro do centro de Santos. E ali Deus me começou a me mostrar o amor. Eu fiquei a manhã inteira rezando daquele jeito que só eu sabia rezar. Mais pedia do que rezava. Mas Deus foi muito maravilhoso na minha vida, que mandou o Paulo, um anjo guiado por ele, que foi muito insistente na minha vida. E ali ele começou a me falar do amor de Deus, começou a me falar da Missão Belém, como que era o trabalho da Missão Belém. E ali foi me envolvendo, foi mexendo no meu coração. E com muito custo, eu acabei indo conhecer essa casa. E quando eu cheguei na casa da Missão Belém, ali eu comecei a sentir um amor muito grande pelos irmãos que me acolheram ali. Um chegou, quando eu pus o pé para dentro da casa, um já chegou, me deu um abraço, a paz, irmão. O outro já chegou, falou, irmão, quer tomar um banho? Irmão, o outro já veio, irmão, quer almoçar, quer comer alguma coisa? E eu comecei a pensar, quem são essas pessoas que não me conhecem, nunca me viram, não sabem de onde que eu vim, o que eu sou. Se eu sou criminoso, se eu não sou, a vida que eu vivia lá fora, ninguém perguntou o que eu vivia e só foram me dando amor e me dando carinho e cuidando de mim. E ali eu comecei a achar, preencher um vazio que eu encontrava dentro do meu coração. Quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, logo o que não presta vai embora. Colocando a palavra de Deus diante dos nossos olhos, dentro da nossa mente, os pensamentos negativos fogem. Colocando Deus dentro do coração, as más vontades se afastam. Estamos convencidos que a droga e qualquer vício são os sintomas mais claros da falta de Deus e que é possível sair deles somente através de um encontro profundo com Deus, como falava o psicanalista Jung. O Salmo 106 expressa claramente o princípio que alicerça a nossa restauração. Jaziam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros de sofrimentos e de grilhões. Por se terem revoltado contra os oráculos de Deus e desprezado o desígnio do Altíssimo, ficaram abatidos e ninguém os socorria. Insensatos, no caminho da transgressão, eram afligidos por suas iniquidades. Jaziam pelas culpas abatidos. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. Enviou sua palavra para curá-los e da cova preservar sua vida. Que louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens. Ao longo desses anos, entendemos que as drogas são um sintoma e não uma doença profunda. O crack, o oxi, a cocaína, a maconha, o álcool e qualquer substância entorpecente são um sinal da profunda insatisfação que a pessoa sente. A tristeza existencial, a falta de ideais e de motivações para viver impulsiona a pessoa a fugir do seu terrível vazio, que a faz enlouquecer. A droga é uma fuga para não sentir a solidão. Foi porque quando chegou meu alvará de soltura, na quarta-feira, como hoje, eu não fiquei alegre por ter o alvará de soltura, porque eu ficava pensando que ia retornar aquela vida de novo, de uso de droga,
de crack, e já estava um tempo já sem usar a droga. Saí e retornei à minha casa, e aí eu comecei o uso de novo. Destelhar a minha casa e vender todas as telhas. E eu comecei a vender o telhado da minha casa para conseguir o dinheiro para obter o uso da droga, do crack. Mas mesmo assim eu não estava nem aí, né? Aí sobrou madeiramento do telhado. Eu tirei também, vendi, né, para usar a droga. Eu não contente ainda, eu comecei a derrubar as paredes, né, que era de bloco. Me restou só o banheiro da minha casa, né, e eu pensando também em destruir esse banheiro, eu estava decidido a acabar comigo mesmo, né. Eu estava indo para um suicídio. Fui dormir dentro do banheiro, né. Eu comecei a dormir dentro do banheiro da minha casa, né. Comecei a viver essa vida terrível, né, total dependência da droga. Né, ao ponto de não fazer mais barba, ao ponto de não cortar mais o cabelo, ao ponto de ter só uma roupa, uma bermuda e uma camisa, não ter chinelo, andar descalço, né, andar em miséria total. Estava decidido a acabar comigo mesmo, né, decidi, me entreguei mesmo realmente às drogas. Fui para a rua, né, fiquei na rua no centro de São Paulo, né, na Praça da Sé, no Glicério, né, frequentei o Cimento, frequentei o Parque Dom Pedro, andava na Cracolândia, andava também na Cracolândia. E um certo dia eu decidi a dar cabo à minha vida. Eu quis virar uma pessoa sem destino. Eu estava indo para o Rio de Janeiro e eu pedi uma ajuda ao pessoal. E o que aconteceu? Aí o pessoal me indicou a Missão Belém. Até então nunca tinha visto falar. Primeiro dia que eu cheguei na Missão Belém, lá em Malocai, em São Mateus, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei o que eu estava fazendo aqui. Me deu vontade de ir embora na mesma hora, porque eu não tinha noção de onde eu estava, né? Aí caminhando, né, eu pensava em dar um perdido em Deus, né? E graças a Deus, hoje eu estou caminhando na Senhora da Luz, vai fazer 10 meses. Né? Não sinto nenhum tipo de desejo de sair da Missão Belém. Né? Falei com minha mãe, falei com meus irmãos, que não tenho mais vontade de sair da Missão Belém. Prefiro doar totalmente a minha vida à Missão Belém. Para mim, né, não existe outro sentido sem estar na Missão Belém, porque ela me resgatou minha dignidade de filho de Deus, me resgatou minha dignidade de ser humano.